Boa noite, minha gente. A princípio, quero já de cara agradecer a Jesus de me permitir estar aqui mais um momento com vocês. Agradecer a vocês todos, né? O carinho que vocês estão tendo comigo, pois isso é muito legal. Eu estou me sentindo muito à vontade e incentivado, né? A fazer o melhor que eu posso, dar o melhor de mim para que vocês possam entender um pouquinho mais. E aqueles que já entendem a mais do que eu, por favor, me oriente, me ajude, porque a gente não sabe tudo, não. Eu não sou dono do saber, não. Eu gosto de aprender, tá? Eu adoro aprender. Então, gente, hoje nós vamos falar da política partidária, porque isso realmente é muito sério em todas as eleições. Nós estamos prestes a ter uma campanha agora estadual, mas como meus amigos, né, me pediram para que eu falasse da política para vereador, porque eles querem saber exatamente que toda vez é a mesma coisa e eles acabam se perdendo e criando vários problemas, e problemas sérios até na vida de cada um. Vamos começar assim. Existem vários partidos políticos, são as agremiações políticas que têm que lançar os seus candidatos, os seus representantes, em busca do sucesso de serem eleitos. Então, o presidente do município, geralmente está em executiva provisória ou definitiva, que é um diretório. A provisória é quando pode ser cortada a qualquer momento. O presidente da regional pode substituir a qualquer momento. E o do diretório constituído, ele tem mandato, digamos, de 2 anos, 3 anos, de acordo com o estatuto do partido. Então, o presidente do diretório, mais a sua executiva, monta uma chapa de candidatos a vereadores. Essa chapa ela é feita através do número de vereadores que tem na casa, do município, que é calculada assim. Por exemplo, um Belfor Roxo, que é uma área que eu atuo bastante, eu posso te garantir, são 26 candidatos, certo? Então, 12 mulheres, no caso. Então, o que acontece? Essa chapa, que é registrada no TRE, os documentos do candidato, do pretenso candidato, tem que estar direitinho, tem que ter as certidões federais, estaduais, enfim, prova de residência, tem que estar kits com o TRE, né, ter votado direitinho, não ter respondido crime nenhum eleitoral, né, no TRE, e depois, então, que 2 fotos, 5x7, sem retoques. Então, é feito, então, o CADEX, que é o registro, o pedido de registro daquela candidatura para o candidato a vereador do partido, representante do partido. Então, eles começam uma eleição. Aliás, eu quero deixar aqui uma coisa extremamente importante para as próximas eleições que vai acontecer. Já fiquem já de antemão avisados. Não haverá coligações na proporcional, ou seja, para vereadores. Só vai haver coligação na majoritária. O partido que não lançar nenhuma candidatura própria para prefeito pode coligar, sim, na majoritária com outro prefeito de outro partido. Agora, a vereança, não, tem que sair sozinho e obter a quantidade de votos necessárias da legenda, que é essa tal legenda que é um tremendo problema. Como assim? É de acordo com o TRE. Cada eleição é uma legenda, então não tem como eu dizer nada sobre isso no momento. O TRE, de acordo com o número de inscritos, né, e aptos a votar, ele então determina o número de legenda. Mas vamos supor aqui que seja 8.000 a legenda máxima do partido. Então, o partido já está sabendo que todos os partidos daquele município têm que atingir 8.000 votos para comprar a primeira cadeira para vereador. Ou seja, todos os partidos que fizerem 8.000 votos, ou mais de 8.000, já vão fazer o primeiro vereador. Aí compra-se a primeira cadeira. Quando compra-se a primeira cadeira, 8.000 votos, fez 8.000, zera, fica sem votos. Então já não faz o segundo vereador, você faz o preciso. Você fez 8.000 exatamente. Mas nunca é assim. O partido geralmente ele faz 2 vereadores, tem uma sobra. É 8.000, mas acontece que o partido fez 12 ou 15.000, não chegou a dobrar, ficou faltando para bater a segunda legenda. Aí, na segunda rodada, os partidos que tiverem maior em sobra, compra a segunda cadeira. O que acontece com isso? Também zera os votos. Toda vez que compra a cadeira, aqueles votos que compram a cadeira desaparecem. Então, o partido fica sem votos mais para continuar a peleja de continuação nas vira-vira. Por exemplo, tem partido que chega a fazer 5 vereadores, porque bateu várias e várias legendas, entendendo?
Isso já acontece muito quando o partido lança candidata majoritária, candidata a prefeito. Então, o que ocorre? Tem uma incidência maior de votos. Então, nessa incidência maior, ele consegue bater maior número de legendas e, evidentemente, fazer maior número de vereadores no município. Então, isso é muito importante saber. Os cuidados que o candidato a vereador deve ter, antes de mais nada, é fazer a prestação de conta dele de imediato, assim que terminou a eleição. Não deixar para depois. Porque o deixar para depois, ele pode simplesmente ficar inelegível. E depois vai ser muito difícil de se regularizar essa situação dele. Porque ele não vai para. Ele não pode mais tomar posse, ele fica totalmente prejudicado porque não prestou contas ao TRE da campanha dele. Então, isso é de imediato. Na próxima eleição, ele não pode nem mais vir candidato, vai ficar inelegível porque tem prestação de contas que ele não fez. E está lá no TRE bonitinho na hora que tirar a certidão, certo? A parte criminal, muita gente desconhece um pouco essa parte. O candidato a vereador, ele só é impugnado quando ele foi condenado. Enquanto ele estiver respondendo o processo, ele não perde o direito de ser candidato, não. Ele não pode ser impugnado. Somente se ele for realmente condenado. Aí sim, aí ele não é candidato, ele é impugnado. É importante saber disso tudo, que os seus colegas de legenda, eles têm que ter voto. Então, o que acontece? O partido tem que atingir a legenda. Então, um tem que se ajudar o outro, tem que estar sempre juntos, procurando o melhor possível para o partido, de um modo geral, e também para fazer o maior número de candidatos a vereador. Então, é assim que funciona a coisa. Agora, para o eleitor, eu gostaria de deixar aqui claro uma situação. Essa eleição que vai vir agora, que é para deputado, estadual, federal, governador, etc. E tal, vocês recebem muitas das vezes na rua, olha que isso é sério, hein? Um papelzinho que eles chamam de santinho. E nesse santinho, quando você vira o verso, na frente tem a foto de governador, tem ali, porque é obrigação isso, né? Isso é lei, do deputado federal, estadual, e tem a sigla do partido, se tem a coligação, que nessa eleição vai haver coligações. Está lá a coligação também. E está o número do CNPJ também, do candidato que fez aquele papel, porque isso depois vai para a prestação de contas. Isso é muito importante você saber que o santinho ele é controlado também pelo Ministério da Fazenda, que tem um CNPJ que é gerado especificamente para aquela eleição. Então, olha só, aí você que é o eleitor comum, recebe, olha, eu não vou citar nomes, tá? Porque aí citar nomes complica, mas vamos botar assim, para governador, Tio Marreco, aí está lá a sigla, X. Para presidente, Tio Mané, está lá a sigla. Para deputado, para senador, está lá a sigla, está o candidato Mildinho, entende? Aí está, deputado federal é o Altinho, aí a sigla também, né? E o candidato estadual também, o Baixinho, pronto. Todos, aí você vai observar que, na verdade, o estadual e o federal costumam ser do mesmo partido. Por que isso? Por causa da fidelidade partidária. Então, aí o partido, olha que a coisa é séria, isso vocês têm que ter muita atenção com isso. Porque aí o partido, ele fecha lá por cima, o presidente da regional, da nacional, fecha lá para apoiar o presidente fulano. Ou o partido é obrigado a apoiar ele. Não tem esse negócio de candidato estadual, mas eu não gosto dele, problema teu. Você tem que apoiar, querendo ou não. A tua célula vai vir agarrada com ele, a tua foto vai vir lá. Né? O governador é a mesma coisa. O partido fechou, adeus viola. O candidato estadual federal é obrigado a apoiar ele, e no papel, na célula, já veio o governador, já, né? Ali bonitinho. Se você não fizer isso, você pode ser impugnado, a sua candidatura, pode ser pedida a impugnação por infidelidade partidária, te levar para o Conselho de Ética e você perdeu mesmo, não adianta nem tá. Então, você, na verdade, você deixa de ter o direito até de escolha nessa situação. E o eleitor, mais ainda, sendo que o eleitor não é obrigado a ter fidelidade partidária, aí onde entra a minha orientação. Você pega uma célula, aí vê lá o nome de fulano. Ah, tá, esse aqui é gente boa, vou votar nele, gostei dele. Ah, Beltrano, não gostei disso não. Você não é obrigado a acompanhar aquele papel. Tá me entendendo? A tal da colinha. Porque o brasileiro é muito preguiçoso. Eu também sou. Todo mundo adora uma molecinha, uma colinha pronta. Chego lá só de pronto, tá pronto, já votei. Não é bem assim. É um pouco mais trabalhoso.
tem que olhar, escolher, aí vê lá, fulano, eu não gosto desse candidato, não. Sinceramente, eu não vou votar nele, não. Babou, babou. Aí olha o outro, esse aqui já voto. Então, você tem que pegar aquela célula e escolher os seus candidatos. Se todos estão de acordo com você, amém. Foi uma sorte tanta. Vai lá e vote, seja feliz. Certo? Mas se tiver um ou dois ali que você não concorde, ou até mais, o que você tem que fazer? Você pega aquele papelzinho, guarda o número do seu candidato que você gosta, que você acha que ele merece a sua atenção, seu voto, beleza. E vai buscar o número do outros lá partido, não sei de onde, que você gosta, que você acha que ele é merecedor do seu voto. Aí você faz a sua própria colinha, entendeu? Não, você anota o número de fulano, Beltrano, num papelzinho. Você pode levar a colinha para votar, tá? Não é proibido isso, não. Aí você faz a sua própria colinha. Então, você vai votar nos candidatos, direcionar o seu voto para quem você quer, na verdade. Não vai andar como é que se diz, na aba de ninguém, nem aproveitar a colinha de ninguém. Porque voto não é colinha, voto é sério, a coisa é muito séria, o eleitor tem que saber disso. Então, presta muita atenção, porque isso acontece muito. Aquele empurrar a goela abaixo, que é assim que vem. Aí vem um papel, aí vem o governador, vem o presidente, vem todo mundo. Você está entendendo como é que é? Aí você vai e vota naquela turma toda, é tipo de um chapão. E não é bem por aí, não. Eu acho que o eleitor tem o direito, e é democrático, ele escolher aquele que ele acha que é merecedor do seu voto. Esse esclarecimento eu não poderia deixar de dar nunca para que o eleitor fosse mais afiado dessa vez para a urna, porque ninguém fala sobre esse assunto e vai empurrando com a barriga isso aí. Não é assim que funciona. Para mim, eu tenho que jogar com sinceridade com o povo, porque o povo está cansado de ser enganado, entendeu? Então, eu não quero isso, não quero para mim, então não vou querer para os outros, tá? Então, vocês agora já estão bem cientes de saber poder escolher o seu candidato e votar nele e ter a certeza de que votou naquele candidato merecedor, certo? E para os candidatos a vereador, agora que eu já falei sobre a lei eleitoral, né? Nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para que eles saiam daqui sabendo mais ou menos. É extremamente proibido fazer campanha antes das convenções. Né? Aquele negócio de botar adesivo, aquele negócio de dizer que é candidato, isso tudo é proibido. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Quando for pedido o registro da sua candidatura, já está lá no TRE comunicado que você abusou do direito. E você fez campanha antecipada, e você vai ser impugnado. Entendeu? Então, é importante, porque o candidato a vereador tem a noção disso, para não fazer besteira. E, às vezes, estragar até uma candidatura boa, né? Até do próprio partido. Porque o partido precisa de fazer vereadores, precisa de fazer os seus mandatários, como deputado, federal, tudo. Até porque o partido, nessa eleição, que não fizer deputado federal, não fizer estadual, vocês vão me desculpar, ele vai entrar na causa de barreira. Porque tem que ter representatividade o partido, até porque ele recebe fundo partidário. Inclusive, eu quero falar sobre esse fundo partidário, porque eu sou dirigente partidário e já tive outros partidos, nunca vi fundo partidário no município, sempre só veio até só o Estado. Dessa vez parece que a coisa ficou meia preta, porque eles vão querer fiscalizar se esse fundo partidário foi entregue também lá no município, que é a base do partido. A base do partido também vai ter o direito de receber um tico-tico, né, como diz o ditado, desse dinheirinho aí. Porque o que manda no partido é o número de filiados, é o número de mandatários, é o que faz com que tenha mais ou menos fundo partidário. E também é descontado do fundo partidário as multas que os candidatos cometem. Porque muita gente não sabe que quando o candidato comete uma multa e que vai e canta bonitinho lá no TRE, o partido é solidário. Se o candidato não pagar a multa, quem paga é o partido. Alguém tem que pagar a conta. E muita gente não sabe que aquela conta, se não for paga, vai para a dívida ativa do candidato. Já era, ele fica para sempre com aquela mancha no nome dele. Então, isso é muito importante, o candidato não praticar multas, porque sabe que, além de poder prejudicar o próprio partido, mas prejudica também a vida dele. Isso é muito importante ter esse conhecimento. Outra coisa também, para candidato a vereador do município, é muito importante que ele conheça os limites do seu município, conheça, como é que se chama, as bases, né, que o povo precisa, né, ser conhecedor das dificuldades dos munícipes. É muito importante isso para o candidato a vereador. E outra coisa, eu não sou contra ninguém, não estou aqui para criticar ninguém, mas eu acho que a referência do candidato é muito importante.
Esse negócio é Zé do Bode, uma coisa assim meio esquisita, né? Zé do Bode. Pô, será que esse cara vai ser bom parlamentar com esse nome de bode? Então a pessoa tem que aprender a ter uma personalidade, usar o nome dele. Pode até ser um pseudônimo, não tem problema não, mas desde que seja um nome. Manuel, pronto, acabou. Manuel, pode nem o nome dele pode ser até Joaquim, mas ele botou Manuel, é Manuel. Não tem que dizer Manuel da esquina, Manuel do bonde. Oh, para com isso é uma coisa mesquinha. O candidato tem que ter personalidade e saber o que está fazendo. Tem que ter um histórico, tem que procurar trabalhar com a comunidade antes das eleições, né? Não é deixar para o dia das eleições, aí vira anjinho, vai bater, apertar a mão de todo mundo, pegar a criança cheia de meleca, dizer que ela é linda. Para com esse show já era, é ultrapassado. Então, o candidato tem que ter personalidade, tem que ter trabalho, tem que ter conhecimento, saber direitinho do seu município, visitar a Câmara Municipal do município, conhecer os vereadores eleitos, conhecer como é que eles funcionam na tribuna, certo? Ver com a lei orgânica, se for possível, conseguir uma cópia da lei orgânica do município para poder ler a lei orgânica, conhecer como funciona a lei orgânica, o regimento interno do município. Tudo isso faz parte de um bom candidato a vereador. Porque, na verdade, o candidato a vereador é um dos primeiros cargos, né, digamos assim, eletivos, né, da política, que é o candidato a vereador. Na verdade, o candidato a vereador, ele não deixa de, para mim, no meu entender, na prática da vida, eu acredito que o candidato a vereador seja um senhor cabo eleitoral do prefeito, porque ele é um líder, é um formador de opinião, então está assim que ele é candidato. E se ele é candidato, ele vai levar o nome de um prefeito, vai defender aquele nome daquele prefeito. Então, aí é que entra o problema do eleitor. O eleitor, às vezes, gosta do candidato a vereador, mas por má sorte, ou sei lá, por questão do destino, o partido fechou com um picareta danado, que ninguém gosta. Aí o eleitor fala assim, e agora? Eu não vou votar mais nesse candidato, não, porque ele agora está fechado com esse picareta aí, não dá, não. Então, não esquece isso, você vai votar sim, vota com o seu vereador, você gosta, e vota no prefeito que você achar que merece. Isso aí não tem nada a ver, porque quando chegar lá, o que vai acontecer? A função de um vereador é fiscalizar o prefeito, é fiscalizar as obras, a qualidade das obras, é votar o exercício, tá? Para que o prefeito possa gastar na saúde, na educação, nas obras. Porque existe uma arrecadação, né, no município. E essa arrecadação está lá no banco. Mas o prefeito não pode botar a mão nessa arrecadação sem ser estipulado pelos vereadores o que ele pode gastar ou não. E quem decide isso é o quadro de vereadores, que vota o exercício. E uma coisa que eu sou muito contra, eu acho errado, é que quando vota o exercício de um prefeito, muitas das vezes o exercício final, né, que o prefeito ainda está na cadeira de prefeito, e onde entra o novo prefeito, ele vai ter que governar com o exercício votado do governo anterior. Isso eu acho um erro terrível, né? Mas, infelizmente, existem esses erros que têm que ser corrigidos. Como também o prefeito que senta não gosta de pagar a conta do ex-prefeito, não. Tá? Eu acho isso errado. A conta não é do prefeito, a conta é da prefeitura. Então, se a prefeitura está devendo, tem que pagar. Apenas aquele prefeito está em exercício. Mas quando passa para outro prefeito, o exercício é do outro, e o outro tem as suas obrigações. E quais são as suas obrigações? Cumprir com o seu dever público das contas da prefeitura. Só que não funciona assim, existe uma birra, né? Existe, inclusive tem municípios que é até nojento. Se você olhar para uma pessoa e falar e não for, né, como é que se diz, da linha de política, o outro prefeito não suporta aquilo, até implica. Se tiver nomeado, ele desonera. É uma coisa assim muito, muito desagradável isso aí, sabe? Mas funciona assim e não vai ser eu que vou mudar. E só o tempo é que vai mudar, né? Eu acho que quando acaba uma eleição, eu acho que acaba tudo. Todo mundo tem o direito de disputar uma eleição. Acabou uma eleição, é todo mundo eleitor igual. Quando a pessoa é eleita, é para governar para todos. Não é para quem só votou. Isso é ridículo. Não dá nem para pensar numa coisa dessa. Mas é assim que funciona. Existe um revanchismo na política muito grande. E as pessoas têm que parar com essa mania. Outra coisa é continuidade de obras. O determinado prefeito pegou uma nova prefeitura e encontrou uma estrada por fazer, terminando. Ele provavelmente vai parar essa obra, entendeu?
Então, eu acho isso ridículo, tem que terminar. Ele tem que, porque era do outro prefeito, problema. Ele tem que terminar essa obra, entendeu? Dar continuidade independente de ser o outro prefeito. Até o nome de certas obras, os prefeitos que entram não gostam, quer tirar o nome do ex-prefeito. Sei lá, eu acho muita mesquinhez, né? Essas coisas todas. Mas isso acontece, né? Outra coisa também que eu acho um absurdo é quando um prefeito entra numa cidade, que ele é eleito, sai quebrando a cidade toda para mostrar que está trabalhando. Eu acho um erro terrível, porque você não pode sair quebrando tudo, você tem que quebrar uma parte, faz aquela parte, depois quebra outra. Sabe lá se você vai ter condição de fazer aquilo tudo? Quebrar, todo mundo quebra, é fácil, até eu. Se me chamar lá, eu quebro tudo. Boto logo um dinamite na cidade e acabo com ela. E depois? Como é que fica? Depois está tudo quebrado. Tudo custa dinheiro. E isso sai dos cofres públicos. Será que vai ter dinheiro para fazer essas obras todas? Aí fica um empurra danado. A Baixada Fluminense, existe um problema nas prefeituras, da inadimplência, aquilo que eu falei no imposto, que vocês viram lá, aquele imposto caro, mas não recebi, com essa história. Então, é assim que funciona. Já tem uma escala de inadimplentes muito alta, muito alta. Então, as prefeituras da Baixada já não têm muita vantagem com essa arrecadação interna. E aí fica dependendo do governo estadual e federal para fazer certas obras, que eles chamam de parceria. Eu não chamo isso de parceria, eu chamo isso de reboque. Porque vai lá pedir o Estado, quem vai fazer o Estado, ele só entra com o nome. Mas é o Estado que entra com a máquina, entra com tudo. O prefeito só entra com a assinatura da permissão da intervenção do Estado ou do governo federal para poder fazer aquela obra. Entende? Então é muito difícil a Baixada Fluminense crescer em função desses tipos de situação política, que é uma política muito emperrada, ela tem que ser mais aberta. O prefeito tem que conseguir trazer mais empresas para o município, fazer um planejamento, né, do município e governar o município com até os partidos políticos. O que eu acho uma coisa muito louca é isso, é que eles não governam com os partidos, não, só aqueles que apoiou ele. Ainda assim mesmo, bota um monte de incompetente lá. Só não vê quem não quer, porque o cara teve voto, me deu voto, eu vou botar ele lá. Não é assim que a banda toca, não. A pessoa tem que ter capacidade. Eu vejo aí municípios, que eu não vou falar aqui, porque eu não estou aqui para apontar erro de ninguém, cada um sabe de si, Deus sabe de todos, que tem secretaria de obras que vai fazer saneamento básico do tempo da minha avó, nos cantos ainda da rua. O mais interessante, que vocês vão até achar engraçado, uma manilha que tem uma vazão de água de 80, ela desemboca numa de 40. Eu nunca vi isso, ao contrário, ela reduz, ao invés de aumentar. Você vê que são uma capacidade, né? É por isso que dá errado. Você lembra? Depois joga um monte de barro por cima e está feita a bagunça. Então, essas coisas têm que melhorar, essas coisas têm que ser mais bem elaboradas. Agora nós estamos com um problema de trânsito. Isso já era esperado, só não vê quem não quer. Alguns anos atrás, não sei se vocês ouviram falar, que fizeram uma calçada no Largo da Carioca, chamaram o cara de maluco, porque a calçada era muito larga. Olha lá a calçada muito larga. Era um cara futurista, que ele pensava no futuro. Sabia que com o excesso de pessoas que ia crescer o número de pedestres e que havia necessidade de uma calçada larga. E hoje ela não tem nada de larga, hoje ela é até estreita, se te interessa saber. Então é assim que funciona. Hoje nós estamos atravessando uma fase muito difícil nos municípios. Não sei se vocês já perceberam. Você vai para o centro de Nova Iguaçu, é engarrafamento. Você vai para o centro de Belfort Roxo, é uma loucura, engarrafamento. Qualquer município desse da Baixada que você encontra engarrafamento. Entendeu? Por que esse engarrafamento? Mau governo? Não. Simplesmente as coisas crescem. Hoje o número de veículos aumentou, o número de motoristas aumentou, e as estradas são as mesmas. E o projeto é o mesmo, ninguém mexeu. Então, tem que adequar esse Secretaria de Transporte, tem que ter um projeto seguro para que garanta, né, o direito de ir e vir dentro de um automóvel e que não fique parado 2, 3 horas no engarrafamento dentro do próprio município. Às vezes, você dentro do município leva 1 hora para atravessar o município. Você leva mais tempo do que para o centro da cidade. Entendeu? Então, é assim que funciona. A Avenida Brasil e a Via Dutra ainda não teve um baita engarrafamento toda hora, porque ela ainda é um pouco larga, mas não se prepara porque vai ter, tá? Porque o número de veículos cada dia aumenta mais. E o número de usuários também. Então, ninguém está mexendo nessa situação. Só vai mexer na hora que
o fogo pegar, né? Aí chama o bombeiro, né? Assim. Aliás, o Brasil tem essa mania, né? Só bota cadeado depois que o ladrão chegou. Entendeu? Não adianta, tem que mexer antes, tem que ter previsão, tem que ter projeto. O projeto de zoneamento comercial, por exemplo, você não vê os municípios atacar essa parte. E está errado. Aí fica aquele aglomerado, não sei se vocês já perceberam, você vai no centro do município, está aquele monte de lojinha uma agarrada na outra. Tudo bem, bonitinho. Mas ali você tem um concorrente com a cara com o outro. Isso está errado. Tinha que ter uma norma, um zoneamento comercial no mesmo ramo, não pode ter mínimo de 150 metros um do outro. O que ia acontecer com isso? Ia automaticamente provocar o crescimento daquele município, porque o outro ia botar lá na pontinha, 150. Aí daqui a pouco já estava cheio de comércio lá, daqui a pouco mais 150 metros ia andar. E o município ia crescendo gradativamente e não ia crescer desordenadamente do jeito que vai crescendo esses municípios da Baixada Fluminense. Você vai para São João de Meriti, é um Deus que me acuda. São vielas, tudo muito mal projetado. Se o governo de São João, de Vila dos Teles, no caso, né, se não se mexer, vai ser muito complicado daqui para frente. Porque uma rua estreita daquela, com crescimento de número de automóveis do jeito que está indo, onde é que vai parar aquilo ali? Vai ser uma loucura em breve, né? Então, estava na hora de desapropriar algumas propriedades ali, que é complicado, sei disso, mas é o jeito. E abrir mais as estradas ali, né, as ruas, né, para que você possa circular melhor ali. Né? Outra coisa é sobre estacionamento. Você vai para os grandes centros hoje, sofre muito. O que quer dizer você ter carro? Me diz aí. Eu estou ficando inimigo de automóvel, você acredita? Porque você tem o seu carro, aí você vai para o centro da cidade. Vai parar onde? Onde você parar, você é revocado ou você é multado. Você vai para o estacionamento, não tem vaga. Como é que tu fica? Rodando igual um peru com aquele carro. Então, você aí acaba deixando o carro em casa e pegando o ônibus. Então, já não está usando o carro. Na Baixada Fluminense também está indo pelo mesmo caminho. Não tem planejamento. Cadê os estacionamentos? Cadê a forma de você poder estacionar o seu carro e fazer a sua parte necessária? Tudo isso tem que ser planejamento. Olha, ou você planeja hoje ou amanhã sofre. Eu sempre digo isso, as pessoas não querem levar a sério. Ah, isso não vai acontecer, isso é conversa fiada. Tá, então vamos ver se é conversa fiada. Vai chegando o tempo e você vai acontecer e vai ficar com a cara grande como prefeito. Entendendo? Então, é assim, eu quero deixar assim claro para vocês que essa eleição vai ser muito difícil vocês conseguirem escolher os candidatos, porque foi suprido muita coisa. Hoje não tem outdoor, não tem camisa, enfim, não tem nada. Daqui a pouco vai ser proibido falar que é candidato, só falta isso. Tá? Hoje ser candidato a alguma coisa, algum cargo eletivo, tá igual a associação de moradores, daqui a pouco é papelzinho, tá entendendo? É com o dedinho que vocês vão decidir. Porque, olha, tá muito difícil. Hoje, até o som que o candidato tinha, né? É claro também que os candidatos abusam, né? Tem que levar em consideração isso. O candidato botava 10, 15 carros de som, fazia uma barulheira danada, tinha caminhão de som que passava, estremecia até a tua casa. Realmente isso é ridículo. Isso tinha que ter uma lei que determinasse até a quantidade de decibéis, né, de som permitida. Isso eu acho válido. Mas não cortar o som do jeito que cortaram. Hoje só pode ter um carro-som cada candidato e ele tem que estar presente. Olha só que coisa. Parece que placas também não vai ter. Enfim, então, cortou aquele negócio que tinha antigamente, que era aqueles galhardantes, né? Cortou tudo. Brinde, cortou. Hoje está difícil você até falar que é candidato. Por exemplo, se falar agora que é candidato, está ficando sempre nada. Porque você só pode falar que é pretenso candidato. Isso aí porque não tem lei que vai te proibir dizer que você é pretenso candidato. E é mesmo, está dependendo de uma convenção do partido. Se você passar pela convenção, será candidato. Se não passar, não será candidato. PT, saudações, entendendo? É assim que funciona. Então, você é a única que você pode fazer. Assim mesmo falar com um, com o outro e tudo, entendendo? Então, é difícil. É muito difícil ser hoje candidato a qualquer tipo de cargo eletivo. Mas nós estamos aí tentando levar isso da melhor maneira possível, e eu conto muito com o povo, porque o povo é que tem o poder de decisão, certo? Tem até um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei se é bem assim, não. Eu acho que a voz de Deus é que faz o povo. Mas tudo bem, é ditado dos antigos, a gente costuma repetir, né? Eu acho assim que vocês têm que pensar muito. Essa eleição é uma eleição de grande reflexão. Essa eleição, acho que tem que apostar nela, porque ela vai trazer uma direção totalmente diferente para esse país. E se vocês souberem escolher os seus candidatos, olha, vocês vão estar de parabéns, que vocês vão ter uma recuperação
dessa característica desses políticos safadinhos que estão por aí fazendo o que querem. Tem que parar eles antes que eles parem com vocês. Porque esse negócio de dizer que eu não gosto de política, para com esse discurso. Esse discurso já é ultrapassado. Se você diz que não gosta de política, você tem que gostar sim, que a política que faz as leis é que você tem que cumprir. Se não existir os políticos, não existe leis. E você tem que cumprir elas, querendo, gostando ou não gostando. E quem faz as políticas, então, você tem que entender de política. Você tem que saber escolher, você tem que votar, você tem que fazer valer a sua cidadania. Aí tem pessoas que dizem assim, eu prefiro pagar a multa, eu não vou votar. Eu pago R$3, estou livre. Será que está livre? Ou será que você foi omisso? Você não teve honra, você não deu honra à sua pátria, você não soube escolher, você não usou a sua cidadania. Então, se botar um porcalhão lá, você não pode reclamar. Vai pagar a conta e acabou, e calado, porque você não escolheu. Você deixou os outros escolher por você? Não pode. Você escolhe a sua mulher ou você manda os outros escolher? Aí pesa, né? Então, a mesma coisa é o político. Você tem que escolher, não tem que deixar os outros escolher por você. Entendeu? A pessoa tem que ter personalidade política. Isso é que precisa para que o país mude, para que realmente as pessoas possam ter eleito pessoas valiosas que vão defender o direito do trabalhador, do povo brasileiro. Tem que ser patriota, amar o Brasil, amar o seu município, amar as pessoas, os eleitores, ter respeito a eles. Tem que mudar esses quadros de coisas. E isso está na hora, tá? Está na hora de ser feito, e agora vocês vão ter essa oportunidade. Vocês sempre entendem, vocês estão sempre brincando com a verdade. Vou votar no macaco. Que eu vou votar não sei aonde. Para com isso. Para de brincar com coisa séria, porque isso vai ter repercussão. Essa eleição, se vocês conseguirem fazer uma renovação lá no Senado, uma renovação na Câmara Federal e na Câmara Estadual, olha que o Brasil vai dar um salto que até vocês vão se assustar. Tá entendendo? Porque o Brasil vai parar com essa corrupção, essa coisa louca que está aí acabando com o nosso país. Eu dependo de vocês, porque ainda tem mais, eu vou falar assim, muito sério. Não adianta vocês eleger um político sério, não. Nós temos que eleger o maior número de políticos sérios, colocar lá, tá? Para que eles possam se unir e defender o nosso país, o nosso município, o nosso governo, certo? Pessoas que gostam dos pobres, que façam pelos pobres, faça pelo rico também, que eu não sou também, não tenho para fazer apologia a rico, não. Esse negócio de dinheiro não me faz felicidade. Não faz, não? Dá para mim que eu vou te mostrar se eu vou ser feliz ou não. Então, o rico também merece respeito, o pobre também, cada um no seu espaço. As pessoas têm que aprender a respeitar o espaço dos outros. E isso tem que acontecer aqui no país. Então, agora eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muito a atenção. E agradeço também essas visualizações que vocês estão fazendo nos meus vídeos. Olha, isso é uma coisa muito gostosa. Isso mexe até com o ego da gente, né? Porque a gente se sente útil. Porque é muito importante quando você se sente útil. Quando você está falando alguma coisa com convicção, está falando a verdade, está falando com coração, está com expressão do que está falando. Você não está fazendo colinha, nem discursinho político. Você está falando com conhecimento de causa. E isso, vocês visualizando e compartilhando, só me dá prazer. Significa que eu estou no caminho certo. Eu quero andar no caminho certo, que é até uma coisa que você andar na contramão da história. Então, eu gosto muito do que vocês estão fazendo, está me fazendo feliz, e eu também vou procurar sempre fazer o melhor que eu puder. Eu não vou querer decepcionar ninguém, porque eu também não gosto de ser decepcionado. E depois eu até queria falar sobre algumas coisas sobre termologia, né? Política. A política ficou tão banalizada que vocês viram os termos assim, fechamento, corredor, calça riada, mas com uns palavreados pesados, entendeu? Que isso não condiz mais com a política, tá entendendo? Então a gente tem que mudar essa política vergonhosa que está aí, só não vê quem não quer, entendeu? E só tem um jeito de mudar, através do voto, através do povo. O povo pode fazer isso, tem força para isso. Agora, o povo também tem que, sei lá, perder um pouquinho de tempo, escolher bem os candidatos, não é sair dando tiro para a torta direita, não, porque aí é pior, porque aí vai botar uma pessoa lá que não tem nada a ver, que não tem nem conhecimento de causa. Porque também para sentar numa cadeira para representar um povo, você também tem que saber o que está fazendo, tem que ser responsável, tem que ter conhecimento de causa, senão você vai dar um negócio pior do que já está, certo? Deixo aqui um carinho muito especial a todas as mães, que vai agora comemorar o Dia das Mães, né? Eu, quando falo de mãe, não falo do dia comercial, sou a favor do dia comercial das mães, mas o carinho que eu tenho pelas mães é uma coisa assim,
muito fantástica, porque se não fosse as mães, não teria ninguém aqui. Porque as mães são geradoras de luz, né? Elas trazem os seus filhos, né? E protegem, né? Mesmo errado, as mães sofrem pelos filhos que colocam no mundo, né? Nenhuma mãe gostaria, quer ter um filho ruim, de péssima índole. A mãe sofre com isso e gostaria que o filho dela fosse bom, que ele representasse bem em todos os momentos, né? Para ter orgulho daquele filho. E a mãe é uma sofredora, porque ela dá até a vida por um filho, né? Espero que os filhos, nesse momento, tá certo que não existe um dia das mães, todo dia para mim é dia das mães, né? Mas já que criaram essa forma aí, estranha, né, de conduzir a coisa, né? Que pelo menos nesse domingo vocês procurem suas mães, quem tem elas vivas, né? Dá um abraço, dá um beijo, agradece a elas por ter trazido você no mundo, né? Porque foi através do corpo dela que ela cedeu espaço para você nascer, não é isso? Então vocês têm que agradecer muito essa mãe. Se ela tiver velhinha, dá uma ajuda, protege ela, não maltrata a pessoa que você, o seu maior tesouro, que é a tua mãe. Porque todos podem estar contra você, mas a sua mãe vai te defender, entendeu? Então, vocês, mães, parabéns pelo dia de domingo, um beijo no coração de cada uma, e continue sempre essa bondade no coração que vocês têm pelos seus filhos. Eu vou parar por aqui, e uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Eu vou em frente, que em frente tem gente. Um abraço.